Fala galerinha, mais um tema para a gente discutir nas nossas questões comentadas e dicas essenciais, ou seja, a parte mais importante que vocês precisam saber de cada tema. Agora vamos falar do nosso Pacto pela Saúde, que foi divulgado através da Portaria 399 de 2006. O Pacto é um instrumento jurídico muito importante dentro do SUS, porque ele é considerado um marco que recorta, vamos dizer assim, o que era a norma e passa a ser pactuação entre as esferas de gestão. Então, ao invés de falarmos em normas como as NOBs e as NOAs, passamos a falar de pactuação, deixando a ideia clara de que o SUS deve ter uma gestão compartilhada e integrada. O pacto é dividido em 3 grandes componentes. O Pacto pela Vida, que traz as prioridades inequívocas, né, sanitárias inequívocas para cada esfera de gestão. O Pacto em Defesa do SUS, que propõe uma repolitização da assistência à saúde, da população com o SUS, tenta fixar e lutar pela aprovação da emenda 29 de 2000, fixando valores de contrapartida para garantir, né, que os princípios constitucionais sejam colocados em prática, porque sabemos, né, que há uma insuficiência de recursos para que a gente possa colocar em prática os princípios e diretrizes do SUS, e o Pacto pela Gestão, que traz a regionalização com muita força, o nosso PDR com muita força, traz a gestão compartilhada, traz a PPI, que é a Programação Pactuada Integrada. Então, quando cai em prova, geralmente, quando o pacto estava, né, no seu auge, caía muito. Hoje, o que cai mais é a essência do pacto. Não precisa se aprofundar tanto em tantas questões. A ideia também é trazer quais as prioridades do pacto de 2006 e as outras prioridades que foram inclusas depois. E também saber qual é a marca maior de cada subcomponente ou subpacto, como as bancas podem cobrar para vocês. Vamos que vamos, não temos tempo a perder. Nossas questões, nossas dicas e questões sobre o Pacto pela Saúde, que é descrito na Portaria 399 de 2000. Vamos lá. Primeira questão. No Brasil, o debate em torno da busca por uma maior integração adquiriu nova ênfase a partir do Pacto pela Saúde, que contempla o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a relevância de aprofundar o processo de regionalização, principalmente, como a própria falou no início, através do PDR, que era o instrumento utilizado, e de organização do SUS sobre a forma de rede, com estratégias essenciais para consolidar os princípios da universalidade, integralidade e equidade, se efetivando nas 3 dimensões. É outra forma de se cobrar os componentes do pacto, tá? Componentes, dimensões, subpactos. Assinale a alternativa que contém as 3 dimensões. Questão presente de mãe para vocês, né? Quais são as dimensões do pacto? Pacto pela Vida, que traz as prioridades inequívocas na área da saúde. Pacto em Defesa do SUS, que reforça a necessidade de repolitização da população para que nós possamos discutir mais e mais vezes o SUS e para fora da academia, né? Não só nos espaços acadêmicos, e sim tentar fazer com que as pessoas solicitem que o SUS que nós temos em prática seja o SUS que está no papel. E o Pacto de Gestão, que traz essas responsabilidades de cada ente federado em relação à gestão do SUS, que deve ser compartilhada, integrada, e também o reforço da regionalização. Questão tranquila? Vamos lá. Letra A. Número 2. O Pacto pela Saúde é um compromisso público assumido pelos gestores do SUS com o propósito de estabelecer ajustes e acordos em torno de prioridade e responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados. Considerando os termos do Pacto pela Saúde, definidos na Portaria 399 de 2006, é correto afirmar. Vamos lá. O Pacto pela Saúde tem previstas revisões mensais. Não, fiquem atentos que as revisões do pacto são anuais. Letra B. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações simples e objetivas, de forma nenhuma. Se eu vou defender o SUS, eu estou lidando com o quê? Vou defender princípios, vou defender subjetividades. São ações concretas.
tá? E subjetivas. Defender o SUS é lidar com o quê? Com aquilo que nós acreditamos, no sentido de reforçar o SUS como política de governo de forma nenhuma, política de Estado. E defender os princípios da ética e da bioética, na verdade, os princípios do SUS, tá bom? Então, é uma questão que não dava nem para errar. Vamos lá. 2. Letra C. O Pacto pela Gestão estabelece diretrizes para a gestão do SUS com ênfase na articulação intersetorial dos objetivos e resultados dos indicadores pactuados, bem como os compromissos orçamentários e financeiros para alcance desses resultados. Aqui essa questão está errada porque não tem ênfase nos indicadores pactuados, ok? E letra D, nosso gabarito. O Pacto pela Gestão representa um exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos 3 componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Nosso gabarito letra D, vamos só ler um pouquinho. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem um compromisso público na construção do Pacto pela Saúde em 2006, que será anualmente revisado com base nos princípios constitucionais do SUS. ênfase nas necessidades de saúde da população, né? Como aqui a questão trouxe, ó, com ênfase nas necessidades, na verdade aqui ainda não, deixa eu só pegar aqui, e que implicará no exercício simultâneo da definição de prioridades articuladas e integradas dos seus componentes. Então aqui, ó, no lugar de objetivos, né? Aqui seria nas necessidades. Quais são os componentes? Não esqueçam, né? Porque aqui é o que pode ser cobrado: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa e Pacto de Gestão do SUS. Questão número 3. Em 2008, foram acrescentadas 5 prioridades às 6 definidas pelo Pacto pela Vida, que é um dos componentes, né, do pacto, e ele traz, em 2006, 6 prioridades. Como o pacto é revisado anualmente, em 2008 foram acrescentadas mais 5 prioridades no Pacto pela Vida, né? E hoje nós temos 11 prioridades descritas no pacto. Dentre elas estão, então aqui o que a banca quer é a exceção, o que não está como prioridade que foi acrescida em 2008. Vamos lá. Letra A. O fortalecimento da capacidade de resposta às pessoas com transtornos mentais. Essa não é uma prioridade nem do ano de 2006 e nem no ano de 2008. Então, nosso gabarito letra A. Letra B, a saúde do trabalhador. Sim, é uma prioridade que foi acrescida. A atenção integral às pessoas em situação de risco ou violência, né? Também foi inclusa em 2008 e a saúde do homem também foi inclusa em 2008, tá bom? Então aqui nosso gabarito letra A, questão tranquila, só para vocês lembrarem porque tem tendência de prova. O Pacto pela Vida tem 6 prioridades em 2006, que é a saúde do idoso, o controle do câncer do colo de útero e de mama, a redução da mortalidade infantil e materna, o fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Em 2008, tivemos mais acrescidas, né, mais 5 prioridades, através da portaria 325 de 2008. Então, quais são as prioridades que foram inclusas em 2008? Saúde do trabalhador, observe aqui, ó, é a saúde mental como política e não é uma ação direta para os transtornos mentais, até por conta dessa forma da banca trazer, né, que destoa totalmente da proposta da reforma psiquiátrica. Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência, a atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência e saúde do homem. Então, aqueles existentes foram acrescidos esses outros 5 itens, passando, né? E aqui já tem o gabarito, que a PRO tem essa mania de colocar aqui, mas também é muito fácil a questão. O processo de regionalização e a organização do SUS em rede é uma estratégia que visa ao processo de consolidação dos princípios desse sistema.
Nesse cenário, visando a maior integração entre os princípios, surgiu o Pacto pela Saúde, que se efetiva em 3 dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão e o Pacto de Defesa do SUS. Em relação a essas dimensões, é correto afirmar: o Pacto pela Vida está comprometido com a situação de saúde dos brasileiros. Perfeito, porque o Pacto pela Vida fala o quê? Dos compromissos sanitários. E tem como prioridade, só para a gente lembrar aqui, ó, a saúde do idoso, o câncer de colo de útero, né, redução do controle, a redução de morte por câncer de colo de útero de mama, a redução da mortalidade infantil e materna, o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica, tá? Então aqui, mesmo para ter dado ao gabarito, eu sei que vocês não errariam. O Pacto pela Gestão está comprometido com os fundamentos políticos da saúde. Aqui seria o Pacto em Defesa do SUS. Letra C. O Pacto de Gestão está comprometido com os princípios constitucionais do sistema. Também aqui é o Pacto de Defesa do SUS. O Pacto em Defesa do SUS está comprometido com os princípios e diretrizes para a descentralização. Descentralização é o Pacto pela Gestão. E o Pacto pela Vida está comprometido com os fundamentos políticos de saúde, não, é o Pacto em Defesa do SUS. Então, só para vocês entenderem como fica fácil resolver a questão de prova, se você já sabe o conteúdo, vá colocando, vá anotando como a prova faz aqui, porque isso ajuda muito. Eu sei que vocês têm uma letra muito melhor do que a minha, né? Mas aqui ajuda a gente fixar o conteúdo, uma das dicas que eu sempre dou para vocês. Pacto pela Vida é um compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira, lembrando que em 2006 foram 6, inclusos em 2011 mais 5, totalizando 11 prioridades. A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. E as prioridades estaduais ou regionais podem, né? Existe a possibilidade, né, de ser agregadas de acordo com a pactuação local. Isso significa o quê? O olhar loco-regional. Então, pode não ser de grande importância e magnitude para o país, mas pode ter uma grande importância para uma cidade, um estado. Então, por isso, essa possibilidade de agregar pactuações locais. Os estados, regiões, municípios devem pactuar as ações necessárias para alcance das metas e dos objetivos propostos no próprio pacto, que são redução da mortalidade materna infantil, controle do câncer do colo de útero e da mama, a implementação da saúde do idoso, o fortalecimento da atenção básica, a promoção da saúde. Então, os estados, as regiões e os municípios deverão pactuar as ações para que nós tenhamos, né, o alinhamento e o direcionamento em relação às prioridades inequívocas do SUS. Então, ficamos por aqui na nossa mini aula Pacto, né? O Pacto atualmente tem tendência de cobrar componentes. Então, fiquem atentos à característica de cada componente. O mais complexo, o mais subjetivo é o Pacto em Defesa do SUS, porque ele fala da repolitização. O mais tácito, né? O mais operacional é o Pacto pela Vida, que fala das prioridades inequívocas. E o pacto que fala, né, da gestão, do governo, é o pacto de gestão, que tem uma força muito grande na descentralização. Não esqueçam isso. E o instrumento utilizado naquela época, né, que é o PDR, o Plano Diretor de Regionalização, e um instrumento que foi substituído pelo COAP, que era utilizado naquele momento para a formação das regiões de saúde, era o TCG, o Termo de Contrato de Gestão, que foi substituído quando o Decreto 7.508 foi publicado pelo COAP, o Contrato Organizativo da Ação Pública, tá bom? Então é um tema que eu gosto muito, pacto, porque eu vivenciei a implementação deles. Eu espero ter passado, né, a mensagem digo assim, a mensagem sucinta é o que você pode utilizar, é o que você vai utilizar para gabaritar questões sobre o pacto, tá certo? Fiquem com Deus, tchau, tchau, até para os nossos próximos temas.